Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 179 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores internos e externos, e líderes sejam, por um lado, empáticos com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias, pensamentos, visão, de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Clara Neves, executiva de recursos humanos, empreendedora e mentora. Bem-vindo ao nosso podcast, Clara Neves. Muitíssimo obrigada, António, por me convidar e por me ter aqui. Agradeço. A Clara aprecia chás, chá de moringa, e como é que costuma chá ser uma companhia para si ao longo da sua jornada diária? Eu aprecio chás, por acaso, bastante. Eu provo muito chás e costumo ter uma gama de chás em casa que vou bebendo sem açúcar ao longo, não é? Como dizem, temos que beber 2 litros de água por dia, então vou alternando entre a água e o chá. Eu aprecio bastante. E aprecio este em particular por ser nosso, ser moçambicano e ser de moringa. Dizem que faz bem. Muito bem. Se por um lado dizem que açúcar dá energia, por que prefere um chá sem açúcar? Em qualquer que seja a pretensão de um chá, se é para aquecer, se é para ter energia, inspiração, por que assim prefere? Boa pergunta. Acho que em um determinado momento, por se falar tanto no açúcar e por aí, e fui cortando. Então, não é algo que eu sinto como necessidade de ter que pôr no chá. E também depois conseguimos saborear melhor o chá, sem o açúcar, não é? O açúcar geralmente atrapalha. Acho que o único chá que podemos pôr açúcar e não atrapalha é o chá preto. O resto, ele mexe ali um pouco com o sabor de chá. Então, e também depois, como também uso como meio de consumir líquidos, não é? É como beber uma água com sabor, mas sem ter aquela confusão toda e a mistura que muitas das vezes as outras águas têm. Muito bem. Eu aprendi da sua resposta que pode atrapalhar o sabor, pode tirar a originalidade do chá. Qual é a importância da nossa originalidade enquanto aqueles que são líderes, que têm um papel de influenciar outras pessoas e não serem influenciadas? Qual é a importância de trabalharmos a nossa originalidade neste processo? Pergunta bastante interessante, António, e importante. Não é só interessante, mas é importante. Nós falamos muito da autenticidade. É um termo que surgiu nos últimos anos e é muito usado. Mas o que significa autenticidade? Na minha ótica, não é? E naquilo que eu já vi, é nós sermos nós mesmos, sermos original. Aquilo que os jovens chamam de OG, né? Nós temos que ser originais, temos que ser a versão para a qual fomos criados para ser. E não só aplico isto na liderança, refiro-me isto na vida.
cada um de nós traz uma contribuição. Okay? E se nós não formos originais, não vamos cumprir o nosso propósito nesta vida. A partir do momento que deixamos de ser originais, deixamos de ser autênticos, estamos a copiar a versão de uma outra pessoa. Tiramos aquilo que é especial de nós e não contribuímos, porque Deus deu-nos a todos um propósito. Não contribuímos, não cumprimos o nosso propósito e a probabilidade de nos perdermos é enorme. Como líder, ser autêntico é importante, porque a equipe percebe quando o líder é autêntico e quando ele não é. Isso determina como é que aquela equipe vai funcionar, como é que aquela organização vai funcionar, como é que a cultura vai se moldar, como é que influencias. É-nos muito mais fácil lidarmos com pessoas autênticas, porque a energia, o campo energético já transmite isso. Nós sentimos, a pessoa não é necessário dizer-nos que está a ser autêntico. Às vezes sentimos mais atraídos por alguém, porque aquela pessoa é autêntica. Ela é aquilo que apresenta e impacta, traz aquela coisa especial que lhe foi dada e impacta a vida das pessoas que tem que impactar de forma correta. Então, um líder tem que ser autêntico, porque influencia uma cultura num todo de uma organização. Influencia como é que se vão dar os resultados, influencia como é que vão caminhar, vai-se fazer a caminhada da jornada laboral, influencia como é que esta organização vai ser percepcionada. E ela vai em si ser um organismo vivo. Okay? Então, a autenticidade, que para mim é a originalidade, é crítica nesse sentido. Uau, e acho que leva também ao chá, não é? Sim, é isso. Olhando para esta componente de percepção, falou-nos da questão do contato, de que o líder é quem prepara a cultura organizacional enquanto uma atmosfera, um meio pelo qual as pessoas possam se encontrar, possam conviver. E falou de energia, sobre a forma como as pessoas percepcionam essa autenticidade ou não. E disse que também as pessoas podem perceber-se quando não existe essa autenticidade. Quais são estes alguns sinais pelos quais pode-se perceber que não há genuinidade na forma como o líder atua e naquilo que ele quer passar ao fim do dia? Consistência. A falta de consistência. Nós podemos fingir. Primeiro, deixa-me até dizer, porque até não quero misturar este outro ponto com a consistência. A falta de consistência. Uma pessoa que não é autêntica não tem como ser consistente. Podemos fingir, mas a nossa energia, aquelas situações em que um líder diz uma coisa, mas o corpo, a reação diz outra. Eu olho para alguém, está a dizer-me algo, mas eu percebo tudo em termos de campo energético que a pessoa transmite, não coaduna, não está em alinhamento com aquilo que está a dizer verbalmente. E todos nós, todos os seres humanos percebem isso, até os animais percebem isso. Então é importante, porque depois, falo da consistência em termos de comportamento. Todos os dias eu faço as coisas de uma determinada forma que me faz confiar naquela pessoa, porque são atos. Mas também tem aquela confiança no sentido, ele diz uma coisa, mas tudo nele ou nela não bate com aquilo que ele ou ela diz. Que é mais a nível de campo perceptivo, não é? Nós sentimos, nós percebemos. Então, consistência é uma das grandes componentes reveladoras da falta de autenticidade. Há muita falta de consistência. Aquilo que os ingleses dizem, walk the talk. Então, não andas aquilo que falas. Então, para mim, consistência é um dos. Interessante. Falou-nos também do propósito. Como é que o líder pode aprender sobre o seu propósito? Depois, como é que ele comunica o seu propósito para os outros? E também como é que ele alinha o seu propósito, a sua missão, a missão da organização, neste processo de transmissão deste Big Hope para a sua equipe? Interessante. Falamos de propósito, falamos propósito a nível pessoal, não é?
Mas depois temos aquele propósito organizacional, que é aquela visão, aquela missão organizacional, não é? Que todos nós estamos alinhados e queremos alcançar. Eu acho que a nível individual, quando falamos do propósito, podemos levar muito tempo a descobrir. Há quem descobre cedo, há quem leva muito mais tempo. Mas se nós formos autênticos, começamos a alinhar pelo nosso propósito, porque na nossa autenticidade acabamos cumprindo com o nosso propósito, mesmo de forma inconsciente. Vamos fazer aquilo que devemos fazer nesta terra, nessa jornada. A nível organizacional, é importante termos um propósito. Nós sempre falamos de valores. E muitas das vezes, ou quase sempre, o conselho que se dá procura trabalhar nas organizações em que os teus valores pessoais alinham-se com os valores da organização. Porque começa aí. Se não se alinham, como é que vais viver o propósito daquela instituição, daquela organização, se os teus valores não estão alinhados com os valores da instituição? Então, é importante alinharmos os valores para podermos alcançar o propósito. Porque só assim é que depois vamos abraçar o propósito desta organização. Que é aquela missão, aquela visão, ou o que esta empresa representa para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o nosso país. Então, tem que haver propósito e tem que estar alinhado. E o pessoal, muitas das vezes, através dos valores, também tem que estar alinhado. O nosso pessoal, os nossos valores pessoais têm que estar alinhados aos valores da organização, para que automaticamente tudo que vier, já criar esta conexão. Quais são os valores que alicerçam a marca Clara Neves? Interessante. Eu diria a autenticidade para mim é crítico. Eu valorizo a autenticidade e valorizo pessoas autênticas. Não mal educadas. Pessoas autênticas, as pessoas que transmitem, que dizem, que transmitem e que dizem aquilo que são. They mean what they say, como dizem, não é? Que de facto o que eu digo é aquilo que é. Então a autenticidade para mim é crítico. Integridade para mim também é um valor-chave. Amor. Temos que amar-nos uns aos outros. Cheios de defeitos que temos, mas temos que aprender a amar. E amar passa por compreensão também. Não significa concordar, mas significa simplesmente respeitar. Então, respeito também para mim é um valor. Então, posso ir ainda andar por aí, mas a autenticidade, respeito, integridade, compreensão são para mim, amor, são para mim valores críticos. Muito bem. Esta dimensão de amor que aqui falou, que é muito interessante nos seus valores, falou da questão do respeito e da forma como este amor tolera, suporta, independente das diferenças entre as pessoas. Como é que olha a percepção do amor e que dimensão de amor é esta que está a se referir? É interessante porque ainda há dias tive uma conversa com alguém que eu dizia que eu posso amar alguém, mas deixar essa alguém. Ok? Porque não significa que nós temos que aceitar e tolerar tudo. Simplesmente significa que nós temos que respeitar. Porque as pessoas são diferentes, as crenças são diferentes, as convivências são diferentes, os valores são diferentes. Por exemplo, eu dou um exemplo, posso dar um exemplo muito prático. Há quem acha que ser rico é tudo. Eu vou fazer de tudo para ser rico, porque ser rico é um valor. Eu também acho que é muito bom ser rico, mas a forma como nós podemos percepcionar esta riqueza e chegar lá pode ser diferente. Eu posso dizer, há quem diga, eu vou passar por cima de tudo e de todos para alcançar o meu objetivo. E eu, por exemplo, acredito que não tem que ser necessariamente assim. Não precisamos passar por cima de tudo e de todos.
para alcançar os nossos objetivos, mas temos outras formas de fazê-lo. E se nós amarmos o suficiente ou querermos amar, nós vamos perceber muitas coisas que acontecem na nossa vida, com as pessoas até com quais nós amamos, que podemos não concordar com elas, mas não precisamos lutar porque eu não concordo. Ama qualquer um o suficiente para perceber e respeitar. Não significa também não chamar a atenção ou não explicar o teu posicionamento. Okay? Mas nem sempre que eu explico o meu posicionamento as pessoas vão aceitar. Mas simplesmente significa que nós, como seres humanos, fomos dados essa capacidade, podemos conversar e dar. Se nós tivermos amor, vamos estar abertos para ouvir e perceber. Se aplicarmos o amor nessa conversa, não significa que vamos chegar à mesma conclusão ou que vamos concordar no final, não. Mas simplesmente significa que temos uma abertura maior, porque eu decidi colocar amor nesta conversa para nos entendermos, para percebermos uns aos outros. Uau, muito interessante. Falou, por exemplo, de riqueza, trazendo como um exemplo de como é que as pessoas podem definir objetivos, de como é que podem alcançar esses objetivos no relacionamento com as outras pessoas e a forma como podem também usufruir deste objetivo na sua relação com as outras pessoas. Para Clara, o que é riqueza para si? Tem várias definições. A riqueza para mim é tempo, é vida, é saúde, é dinheiro. É importante mencionar isso. É amizades, é tempo com família. É tempo não só com a família, é tempo no seu todo. Tempo para mim, tempo para poder fazer aquilo que eu quero, que eu gosto. É financeiro, é dinheiro, especificamente, é relações saudáveis, é saúde, é bem-estar. Isso é riqueza para mim, na minha definição de riqueza. Então, daí também que falamos, quando alguém diz eu quero ser rica, quero ser riquinho, o que é? Muitas das vezes nós dizemos ricos, estamos a falar de financeiro, não é? Mas riqueza é definida de várias formas e hoje em dia eu valorizo muito o tempo, valorizo muito a saúde, o bem-estar. É para mim riqueza. Excelente. Qual é o propósito de vida da Clara? Propósito de vida. Bom, eu concluí que o meu propósito de vida é poder ajudar os outros. E quando falo de ajudar os outros, falo nas várias esferas, não é? Tenho sido recursos humanos por muito tempo, tendo conversado com muitas pessoas e ter tido o privilégio, não é? De ver pessoas crescerem profissionalmente porque conversaram comigo, porque foram orientadas. Eu sinto que a minha maior contribuição é estou aqui a tentar traduzir o termo, é construir os outros, fazer crescer os outros, to build others, como nós dissemos, não é? E acho que como líder esse é o nosso principal papel. Como líder esse é o nosso principal papel e daí que eu acho que o amor é fundamental. Não é? Porque eu como líder até posso construir pessoas, posso fazê-las crescer, posso ajudar, posso regá-las, não é? Para vê-las florescerem e saírem para o mundo. Mas hoje, depois de uma jornada, também uma das coisas que eu percebo é como é que nós aplicamos o amor nesse contexto. Não significa que eu não possa dizer que eu tenho alguém que não performa. Vamos ter sempre pessoas que não performem e pessoas que são muito bons, são excelentes profissionais. Mas a lidar com todos na perspectiva, na dimensão do amor. Okay? E até quando não fazem bem, temos que dar um feedback que não é bom. Nós sabemos fazê-lo dentro desta esfera, com a intenção certa. E o líder tem que ter a intenção certa. Como dizem, ter o coração no lugar certo. The heart in the right place. Então, para mim, isso é importante. Daí que eu falo. E para um líder é crítico. Nós podemos transformar pessoas de várias formas. Nós impactamos a vida das pessoas de várias formas. Podemos não perceber isso.
eu tive o privilégio de um dia, embora obviamente estava ainda no início da minha carreira de liderança, tive alguém que trabalhava comigo e fazia parte da minha equipa, que 10 anos depois levantou-se num fórum de mais de 100 pessoas e disse maravilhas ao meu respeito. Eu tinha certeza que aquele indivíduo odiava-me, detestava-me. Eu fiquei sentida e saí e fui perguntá-lo: o que aconteceu? Ele disse: olha, Clara, eu aprendi muito contigo. Se eu estou onde eu estou hoje, ele é o gestor ou diretor, é por tua causa, foi por tudo aquilo que tu fizeste. Eu não entendi a tua intenção, mas eu também sinto hoje, 40 anos com 40 anos ou mais, eu percebo que também podia ter feito algumas coisas de forma diferente. E acho que é onde entra muito para mim esta componente amor. Não só fazemos as coisas de uma forma profissional, focado nos resultados, mas também lidar com as pessoas como seres humanos que precisam de amor. Muito bem. Enquanto uma mentora, e gostei muito quando disse que uma das principais responsabilidades do líder é potenciar outros líderes. Enquanto nós fazemos isso, como é que nós podemos assegurar ou como é que nós podemos aprender a distorcer assim padrões do mundo, nomeadamente aquelas pessoas que são tidas como potencialmente boas, do ponto de vista, por exemplo, currículo acadêmico, e depois podem, passando pelas suas mãos, podem não vir eventualmente a adquirir aquela maturidade e trazer aqueles resultados que se esperava, relativamente a pessoas que chegaram às suas mãos, foram tidas como um caso perdido, ou um caso em que no padrão humano era menos qualificado, mas foram pessoas que depois lhe surpreenderam mais à frente. Como é que pode aprender de casos como esse tenha tido, e o que isto significa para nós como pessoas que através do amor potenciamos outros líderes? Olha, uma pergunta bastante crítica e relevante, porque há que fazer essa introspecção, e uma das coisas que eu digo e reitero é a forma como nós lidamos com as pessoas. Se nós todos agimos a dizer que, ok, eu estou a agir a partir de um princípio correto. O princípio até pode estar correto, mas o que é que mais nós adicionamos para além do seu princípio profissional? Agimos com amor, com compreensão, não é? Porque pode ser que eu tenha me perdido aí. Eu fui profissional, extremamente profissional, mas esqueci-me que existe um ser com o qual eu estou a lidar. Não estou simplesmente a lidar com um indivíduo que acorda de manhã, vai sempre trabalhar e que também não tenha os seus, não quero dizer problemas, os seus desafios na vida, e que não esteja a enfrentar coisas na vida que tem que se ter em conta, mas lidarmos com as pessoas para além daquele ser profissional que está ali parado. E talvez tenha sido por aí que eu não tenha percebido, né? Se é que aconteceu, que haja um indivíduo que de facto eu dizia, isto aqui não serve, e que de repente provou-se ser completamente diferente. Pode ser que eu tenha me esquecido de lidar com o ser desta pessoa. Lidei simplesmente. Nós não somos mobília, nós não somos o computador, o telefone, nós somos seres no final do dia. E às vezes nós lidamos do mesmo jeito que eu vou fazer quando eu vou fazer um corte financeiro e olho para os números e digo, não, vou tirar, não vou comprar o chá da Woolworths, mas vou comprar um chá preto. Um chá preto ou uma outra marca que seja mais acessível, não é? Ou eu vou tirar, ok, está bem, não vou fazer aquilo, mas é um corte financeiro. É frio, é calculado e não fere. Não fere, e digo isso entre aspas, não é? A ninguém. Mas quando estamos a falar com pessoas, há muito mais por trás
São seres. E nós, como líderes, é importante também lidarmos com o ser. Não só com aquela pessoa que nos para à frente todos os dias. Há um ser por dentro e por trás desta pessoa. Pode ser que eu também tenha perdido essa perspectiva, não é? Mas é por isso que nós crescemos, nós evoluímos e é importante fazermos a jornada e percebermos. É por isso que para mim o amor hoje é crítico. Não significa que eu não vá dizer a alguém que não está a performar, Sim. que não está a performar. Vou dizer, mas vou lidar com o ser, não só com o indivíduo, com a Clara, mas com a Clara e a Clara pessoa, no seu todo. Muito bem. Qual é a importância do feedback para esta construção que dizia, né, entre nós e a equipe? Para nós aprendermos da equipe, para assegurarmos que o que estamos a passar e realmente as pessoas estão a perceber, e para nós aprendermos também deles como é que nós estamos realmente a servir-lhes ou não, e para neste processo nós também podermos aperfeiçoar a nossa jornada de aprendizado. Como é que usa o feedback em si, como é que aprende do feedback, e o que tens a dizer sobre a cultura das pessoas relativamente ao feedback? Bom, feedback. Antes de falar do feedback, voltaria um pouco para aquela componente que nós falamos da autenticidade. Okay? Eu, como líder, como chefe, se for autêntico, se eu for original, não é? Se eu for claro, tiver clareza naquilo que são o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão, aquilo que nós temos que fazer e fazê-lo com autenticidade. As equipes, as pessoas, porque as equipes são pessoas, tendem a serem mais espontâneos, tendem a serem mais abertos, a falarem as coisas como elas são. E porque já sabem, independentemente, e autenticidade não significa que eu sou uma pessoa passiva, ou uma pessoa que nunca explode, não. Eu só tenho que ser eu, e eles saberem, está bem, a Clara hoje não está bem, mas amanhã voltamos a falar, porque já me conhecem, eu sou autêntica. Vão-me sempre dar um feedback autêntico. Principalmente a equipe com a qual nós trabalhamos, as pessoas com a qual nós trabalhamos, porque têm o conforto e a segurança de saber exatamente o que esperar. Às vezes até a segurança de saber eu não devo dar feedback, porque eu já sei que esta pessoa, mas a pessoa é autêntica. Porque autenticidade não significa sempre tudo paz e amor. Às vezes a autenticidade significa conhecer a pessoa como ela é, crua e nua, e depois aprendemos a lidar com esta pessoa do jeito que ela é. Okay? E nesta construção que falei, aí conseguimos ter o feedback das pessoas. Nós damos de forma autêntica, elas também nos dão de forma autêntica. E isso cria clareza na diretiva. Para onde é que nós vamos? O que é que nós queremos alcançar? É possível, não é possível? Faz-se, não se faz, ou vamos lá entrar nisto todos juntos, as chances são mínimas, vamos lá dar o nosso tudo. Porque há aqui uma coesão criada através da autenticidade, da clareza, dos princípios, do propósito, não é? Que é criado, e um líder tem que ser autêntico, tem que poder criar isto. Por mais que seja para os colaboradores ou a equipe dizer hoje não é bom dia para falar com o chefe, ou não, isso não vais dizer ao chefe, estás a perceber? As pessoas são especiais, arranjam sempre uma forma de fazer chegar o recado quando é necessário fazer chegar, e não fazem chegar quando sentem que não vale a pena, não é? Então, feedback não é uma componente que não é um one-way street. Sim. Feedback é two-way street. Eu dou, a equipe também dá. Okay? E nós gerimos e digerimos este feedback, todos nós. E é isso que é importante. E se nós fizermos com amor, com o coração no lugar certo, torna-se numa ferramenta valiosa. E se nós não o fizermos bem e sem a intenção certa, ou sem clareza, ou sem autenticidade, também já vimos os resultados disso. E vimos todos os dias, não é? Nas organizações, dentro das nossas casas, com os nossos filhos, vimos isso todos os dias.
Muito bem. Como é que, olhando para os traços culturais, sociais, dos moçambicanos em geral, como é que aprecia ou descreve o perfil de liderança em geral das mulheres moçambicanas, das líderes moçambicanas? O que há de ponto forte no nosso padrão cultural social que salienta esta liderança, na forma como descreve, como aprecia? Pergunta interessante, muito boa. Eu acho que nós temos excelentes líderes, mulheres líderes. Aliás, a mulher já nasce com traços. O facto dela ter a capacidade de se focar em muitas coisas ao mesmo tempo, ser multifacetada, já a torna numa boa líder, que pouco escapa-lhe. Okay? Pouco escapa-lhe. Outra coisa também que a mulher traz é... Sim, vou dizer traz, tem um senão aí, mas vou falar no geral, depois talvez podemos destrinçar isto um pouco. Uma qualidade que a mulher traz é o facto de ela saber equilibrar o sentimental. O sentimental, ela consegue lidar com as pessoas, consegue perceber as pessoas, consegue perceber as emoções, não é? Tem um lógico. Nós mulheres não somos muito lógicas, quando decidimos ser lógicas, somos extremamente lógicas, não é? E se nós aprendermos e cultivarmos, conseguimos trazer um equilíbrio. Daí que hoje em dia nós falamos da percentagem de mulheres em posições de liderança, que ainda anda aos 20 e tal por cento, pouquitos, aos 25 no máximo por cento a nível mundial. Mas está comprovado por estudos, não é? Que organizações que têm mulheres na liderança geralmente têm uma maior rentabilidade, têm um equilíbrio, uma cultura organizacional mais saudável, não é? E fazem mais lucro. E acho que o Covid também mostrou-nos isso. Os países que eram liderados por mulheres, a Jacinta Ardern e a Angela Merkel, acho eu, na época, tomaram determinadas decisões diferente dos países que eram geridos por homens, ou liderados por homens. A Angela Merkel, a Jacinta Ardern, fecharam o país mais cedo, porque valorizam a vida, valorizam o ser. Os homens não, valorizam a economia, o dinheiro. Nós vimos o caso do Bolsonaro, o Trump, o inglês, o Boris, foi Boris, era o Boris na época. Todos eles tomaram uma decisão mais económica, fecharam mais tarde, daí morreram mais pessoas. Os países em que fecharam mais cedo, não ficou comprovado que perderam muito em termos económicos, mas também perderam menos pessoas. E quando falamos de boardrooms, de salas de gestão de topo, por exemplo, as mulheres conseguem trazer este equilíbrio, dizer, não, espera, estamos a perceber que os números dizem isso, mas as pessoas. E lembra-se, quem faz os números são as pessoas. Então tem esta componente muito forte que as mulheres trazem, daí que é importante ter mulheres em liderança. E acho que as mulheres moçambicanas têm tudo. Têm tudo. Eu conheço mulheres moçambicanas que eu admiro pela forma como se reinventaram, estando em posições de topo, de liderança, de exco, de board, que se reinventaram e fizeram mudanças dentro de algumas instituições que eu conheço. Então eu acho que as mulheres têm. Só que é importante também percebermos que o equilíbrio é crítico. E ainda estamos a lidar com um mundo masculino, em que a maior parte dos decisores, não é? Os tomadores de decisão são homens. Então, como trazer esta componente de sentimento, pessoa, emoção, junto com o equilíbrio da lógica, dos números, não é? Que é para podermos ter impacto. Isso é importante. E outra coisa que eu digo, e não é só com a mulher moçambicana, é com toda a mulher, nós temos que aprender a dizer, não pensar que as pessoas vão de ver o que nós fazemos e depois vão nos dar os louros ou a recompensa que nós merecemos. Não. Nós temos que também aprender a dizer e a falar aquilo que nós fazemos. Porque nós ficamos sempre a dizer, eu vou trabalhar duro. E depois vão reconhecer, mas nem isso. A maior parte do tempo não é o que acontece, infelizmente. Muito bem. É uma afirmação interessante essa que falou sobre a noção do tempo, em que às vezes pensamos que temos tempo, mas nunca sabemos quanto tempo temos, na verdade.
e o timing certo na comunicação e também a gestão do tempo é um dos grandes desafios que todas as pessoas lidam e os líderes em particular. Eu gostava de saber da Clara, qual foi o livro que leu que mais mexeu consigo e porquê? Qual foi o livro que eu li que mais mexeu comigo? Na sua jornada de liderança, nesta transformação que estava aqui a trazer-nos. Estou a tentar traduzir o livro, tem uma tradução em português. É um livro meio... não é controverso, é bastante interessante. O Unfuck Yourself. Ok? Esqueço-me do autor, é um autor. Foi um dos livros que me... porque eu acho que nós, as mulheres, também limitamos-nos muito, preocupamos-nos muito, não é? O que vão dizer? E se eu fizer assim depois? A questão da imagem, querer sempre ser muito certa, muito correta, não é? E às vezes até tomamos decisões que não nos são favoráveis a nível pessoal, ok? Porque estamos a pensar nos outros. E já tive várias vezes em que eu mal negociei o meu salário porque estava a negociar salários de 3 ou 4 colegas ou o bônus de outros colegas, que acabei gastando todas as balas. Quando chegou a minha vez já não havia cara nem coragem para dizer mas o meu, percebe? E como criar este equilíbrio e como... porque eu acho que, inclusive depois percebi que a nossa natureza como mulheres, principalmente como mães, querer cuidar dos outros, querer certificar que os outros estão bem. E como eu achava que era como recursos humanos também. E às vezes até em detrimento do meu bem-estar em termos financeiros ou em termos de promoção, de progressão. Tu discutes tanto os outros. Quando chega a tua vez já não tens cara a dizer, e eu... Entendes? Porque já discutiste tanto com o chefe, com o grupo, a promoção e o bônus. E este livro ensinou-me a olhar um pouco para mim também. E como não sempre tomar decisões que só beneficiam os outros. Mas olhar para mim também como uma parte desse ecossistema que também tem que estar bem. Porque não adianta eu discutir para todos e no final do dia fechamos os livros todos e eu descobri que eu não estou bem. Eu não fiz nada, já não consigo voltar. Mas como, ou até às vezes, discutir para outros e dizer desculpa, mas ainda falto eu. Com aquela certeza, aquela confiança que os homens trazem, que é muito boa, que nós temos que aprender. Então, acho que esse foi um dos livros que impactou-me nessa perspectiva. Posso pensar em alguns outros, mas esse é o primeiro que me vem, assim. E eu fiz uma formação, por acaso, há 2 anos atrás também, que me deu uma perspectiva de liderança, que me deu uma perspectiva também bastante interessante, que me fez perceber que as organizações, em termos de política organizacional, politics, nós temos que olhar para a organização como um organismo que vem em quadrantes, interno, externo, percebes? Sim, como influenciar dentro. Exatamente. E acho que essas componentes foram muito boas para mim. Foram muito boas. Ajudaram-me como pessoa, como indivíduo, a também dizer, posso fazer para os outros, mas não tenho que deixar-me de lado. Eu também sou e mereço. Yeah. Muito bem. Qual é a escola de pensamento de liderança que mais aprecia, que vê que está de alguma forma a influenciar as lideranças numa perspectiva estratégica, operacional, tática dentro de uma organização, mas também numa perspectiva da humanidade como um todo? Qual é a área ou a escola de pensamento de liderança que está nos tempos atuais e que até acha que é crítico, ou qual é que acha que é transversal, que sempre existiu, existe, sempre vai prevalecer? Como é que vê este movimento das transições das escolas de pensamento de liderança? Qual é que aprecia? António, queres que eu te seja muito honesta?
Eu acho que a questão da liderança, assim como algumas outras coisas, está um pouco aquilo que nós chamamos de overrated. Eu, como recursos humanos, não é? E várias vezes aconteceu isto, damos feedback aos líderes, porque tens que ser assim. Já repararam quantos traços são chamados para que uma só pessoa abrace como líder hoje em dia? Eu pergunto-me, é humanamente possível um líder ter aqueles traços todos? Ainda não vi, mas já vi líderes incríveis. Mas ainda não vi líderes abraçarem aquele escopo todo, daqueles traços todos. Então, quantas escolas eu acho que eu parei naquela escola ainda se falava dos líderes carismáticos. Que eu acho que o Zuma era um deles, que era uma grande referência como líder carismático. E eu digo assim, por que não abraçar a autenticidade? Ser tu como líder, saber que eu tenho pessoas, carrego uma comunidade, uma organização é uma comunidade, e há comportamentos, há decisões, há comportamentos, há padrões que eu tenho que ter, mas abordar a cada uma das pessoas com as quais eu interajo de uma forma autêntica, como líder, como alguém que está à frente. E não necessariamente porque é um líder carismático, porque o líder carismático é bom em umas coisas. Um líder transformacional é ideal para uma determinada situação, mas não é para outra. E por aí adiante. Então, e depois depois quando nós começamos a fazer esse boxing, líder transformacional, carismático, por aí fora, depois tem um autocrático, autoritário, e tu dizes, ok, está bem, eu hoje talvez precise de uma pessoa assim. Por que a Clara não pode se transformar nisto que é necessário para este negócio hoje, ou para esta organização? E amanhã, inclusive, transmutar e adaptar-se a uma outra realidade. Porque o que nós estamos a dizer é que os líderes não têm capacidade de adaptar. Quando nós categorizamos assim, tão... De uma forma seca. Exatamente. E eu acho que as pessoas têm uma habilidade enorme de se adaptar. Como o António disse quando chegou, disse que eu às vezes sinto que hoje sou líder, amanhã sou pastor, depois da manhã. Sim, é a capacidade de adaptar-se. E é necessário, às vezes, liderar com uma perspectiva pastoral. Às vezes é necessário liderar numa perspectiva transformacional e por aí fora. Eu acho que os seres humanos têm uma capacidade incrível de adaptar. E o essencial é serem autênticos. Não perder-se aquilo que são os valores e serem autênticos. Muito bem. Nessa autenticidade, há uma pergunta que não quero calar. Como é que a Clara lidera a si própria? Procuro ser autêntica o máximo possível, não significa 100%, não é? Há vezes que eu também sinto que aqui estás a negar esta realidade, né? Mas procuro ser autêntica comigo mesma para poder evoluir. Se eu não sou autêntica e não aceito as coisas, não posso evoluir. Não posso chegar a esta esfera em que eu começo a perceber que se eu de facto liderei alguém que eu achava que não era competente na época, porque não estava a performar, que depois provou ser diferente, talvez tenha sido, eu também tenha uma cota de contribuição naquilo. Eu falhei em algum momento. E depois procurar perceber como, aonde, o que poderia ser. Às vezes até perguntar à pessoa, como foi o caso que eu tive, não é? Perguntei o que aconteceu. Para hoje estás a dizer o contrário. Eu percebi que os Hard Knock Life, né? Ensinou-lhe algumas coisas, ele percebeu algumas coisas, mas eu também poderia ter feito de forma diferente. Não há dúvida sobre isso. Então, temos que ser autênticos, aceitarmos isso. Não sempre lidamos com as situações de uma forma ideal ou perfeita, mas podemos aprender para o futuro. E temos que ter esta capacidade. E só podemos aceitar se nós formos... A autenticidade também é ser real contigo mesmo. Muito bem. Por último, falou sobre o Hard Knock Life. Como é que prepara a sua resiliência diariamente numa preparação do seu espaço individual e privado?
Uma preparação mental, física, emocional e espiritual. Bom, o exercício físico é importante. Então, tenho pelo menos 3 a 4 dias que eu faço o exercício físico. O espiritual é crítico. Não vamos a lado nenhum se espiritualmente não nos focamos. Temos que acreditar em alguma coisa. Alguém disse-me uma vez, nós temos que acreditar em alguma coisa. Não interessa o que é, mas nós temos que acreditar em alguma coisa. Eu acredito em Deus. Eu cresci eu estudei num colégio de freiras católico. E sou batizada, crismada e tudo. E até fui alcoólatra no colégio, não é? Ficava lá, fazia as leituras dos livros e cantava, adorava. Então, o meu foco para mim é Deus. É importante. Nós temos que acreditar em alguma força maior. Eu, por exemplo, mandei as minhas filhas fazerem catequese. Eu disse, depois vamos escolher no futuro o que querem mais aqui, onde fazer catequese, até crisma. E crismaram. Porque eu sempre acreditei que nós temos que ter medo de alguma coisa. Essa alguma coisa é a força maior. Porque imagina alguém com poder e sem medo de nada. Eu acredito em Deus, então eu faço uma preparação espiritual e eu tenho tempo com Deus, eu leio a Bíblia, eu rezo, eu foco-me espiritualmente e para mim é Deus. E é importante porque, sabes, incrível que pareça, hoje em dia eu percebo que há muita coisa que eu ouvia que está lá na Bíblia. Não se está a inventar a roda, já está lá escrito há séculos. Okay? Que eu às vezes digo, epá, este dizer aqui, a pessoa que inventou não inventou à toa. E na verdade, se eu leio a Bíblia, está lá, está escrito. Eu hoje deparo-me até a citar a Bíblia em algumas situações, sabes? Parece caricato. A citar a Bíblia porque, espera aí, isto já foi dito. E eu acho que, por exemplo, as situações de depressão, situações em que nós estamos muito para baixo, a vida não nos está a correr bem, um bom alicerce é a Bíblia, porque ela dá-nos esperança. Ela faz-nos acreditar em alguma coisa, numa força maior. E faz-nos acordar e olhar para frente. Então, por isso que eu digo que todos nós temos que acreditar em alguma coisa. Muito bem. Queremos agradecer o delicioso chá sem açúcar que nos serviu de liderança, desejando-lhe muito bom ânimo e que o Senhor continue a guiar-lhe, a usar-lhe, a esculpir-lhe para influenciar positivamente as várias pessoas que têm estado a mentorear, a influenciar, a potenciar e que possa também transmitir a estes a dívida de somente replicar esse modelo, que também poderem formar outros líderes com essa autenticidade que nos transmitiu. É verdade, é verdade. Muitíssimo agradeço, António, pelo convite e por ter estado aqui e pela conversa boa, que de facto cada vez mais faz-nos refletir, porque nós não somos um produto acabado. Todos os dias é uma oportunidade para melhorarmos, para esculpirmos-nos, não é? Até chegar ao fim. Enquanto lá nós chegamos, é importante que nós trabalhemos em nós. Então, muito agradeço por esta conversa que foi bastante útil e crítica para mim. Obrigado. Estas lições encontram postadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elweb, e nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.